Já está em vigor desde a semana passada a lei com mudanças no aviso prévio, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. As novas regras geraram dúvidas se os empresários vão procurar demitir ou manter os funcionários mais antigos. Bruno trabalha na mesma empresa há 6 anos. Se fosse demitido hoje, além de todos os direitos garantidos por lei, teria que receber, referente ao aviso prévio, 48 dias e não 30, como eram antes da nova legislação. Para ele, há vantagens e desvantagens na hora de ser admitido ou pedir para sair da empresa. Mas acredita que a empresa vai procurar manter os funcionários antigos ao invés de contratar novos, já que isso implicaria mais custos. A empresa vai tentar manter esse funcionário por mais tempo, porque ele vai pensar 2 vezes ao invés de demitir um funcionário com mais tempo de casa. E aí eu acho que vai estimular a contratação em um período curto, né, porque a empresa vai analisar as vias econômicas, se nesse meio termo acho que a empresa vai ficar mais preocupada com aquele funcionário, então ele vai manter mais e vai pensar 2 vezes antes de demitir um funcionário nessa situação. A lei sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff determina que o prazo de 30 dias de aviso prévio seja mantido, acrescidos 3 dias para cada ano trabalhado, até o limite máximo de 90 dias. Ou seja, após 20 anos de trabalho, o empregado tem direito a 90 dias de aviso prévio. Para o empregador, a nova lei trouxe prejuízo financeiro e precisa ser melhor debatida para ser colocada em prática. Dependendo do tempo que essa pessoa tiver na instituição, o valor da rescisão que eu teria antes da lei vai ter um acréscimo significativo, né? E aí esse valor do aviso prévio, dependendo do salário, principalmente relacionamento, a análise vai ser salário e tempo. Então, se o salário for muito alto e o tempo também for muito alto, provavelmente vai pesar na hora de tomar a decisão se vai fazer uma demissão ou não, porque aí o impacto no valor do aviso prévio é muito grande. Bom, e para falar sobre a nova lei do aviso prévio, nós convidamos o advogado Mauro Menezes. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, a nova lei, então, já está em vigor, né? Sim. A Lei 12.506 é de 11 de outubro de 2011, foi publicada no dia 13, já está em pleno vigor. E ela é retroativa, ela vai valer para as pessoas que já foram demitidas ou só para os contratos a partir dessa lei? Essa é uma discussão que está já se processando porque o Supremo Tribunal Federal estava a examinar um mandado de injunção e estava na iminência de proclamar não apenas a mora do Congresso Nacional, quanto à regulamentação do aviso prévio proporcional previsto na Constituição Federal, como estava na iminência, e isso foi declarado na sessão do Supremo Tribunal Federal, de suprir essa omissão mediante a concretização do direito. E o que evidentemente aconteceria seria uma discussão se esse provimento, esse suprimento, alcançaria apenas aos promotores do mandado de injunção ou teria efeitos erga omnes, alcançando todos os trabalhadores anteriormente despedidos entre 1988, com a promulgação da Constituição Federal, e a data do julgamento do mandado de injunção. Então, essa discussão, ela deve se processar. Enfrenta uma grande dificuldade, porque em princípio, as leis não podem ter efeitos retroativos. Todavia, existe aí uma mora legislativa que constituiu um prejuízo aos trabalhadores que deixaram de fruir esse direito fundamental previsto na Constituição. E, obviamente, eles podem manejar uma ação judicial, se não para obter o direito previsto na lei subsequente, para obter uma indenização correspondente ao direito que deixaram de fruir e que agora já está quantificado. Tá certo. Bom, vamos agora responder a uma dúvida de um telespectador sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é João, sou operador de refrigeração. Eu queria saber, se eu pedir demissão da empresa e se não quiser cumprir aviso, o que acontece? Pois é, como é que é formalizado o aviso prévio? Se a pessoa ela pede a demissão, como é que deve ocorrer essa questão do aviso? De acordo com a CLT, se o empregado pede demissão, se a despedida é por iniciativa do próprio empregado, na verdade a dispensa é por iniciativa do empregado, esse período de 30 dias de aviso prévio deve ser cumprido pelo empregado. A ideia é não surpreender o empregador com a súbita retirada do empregado da sua função. Se o empregado simplesmente vai embora, ele proporcionará ao empregador a prerrogativa de descontar esses 30 dias dos salários ou da rescisão contratual a receber pelo empregado. Com a nova lei, uma vez que trata-se de uma regulamentação da norma constitucional
voltada a ampliar os direitos dos trabalhadores de maneira proporcional, não haverá, em nosso entendimento, qualquer ônus adicional ao empregado. O período continua sendo de 30 dias para o aviso ao empregador em qualquer circunstância, independentemente do tempo de serviço do empregado. Pois é, no caso do funcionário que pede demissão, ele vai ter que cumprir 30 dias ou de acordo com o tempo de serviço que ele já tem na casa, né? Ele terá que cumprir sempre os 30 dias ou então terá descontado os 30 dias da sua rescisão contratual dos seus salários. Tá certo, e temos agora mais uma dúvida de um telespectador. Meu nome é Milton, eu sou mestre de obra. A pessoa que está no aviso breve e quando for receber, vai receber a diferença? A pessoa já está cumprindo o aviso prévio, ela já vai receber então essa diferença? O aviso prévio, de acordo com a jurisprudência trabalhista, integra o tempo de serviço. Então, se o indivíduo, o trabalhador, estava em aviso prévio no momento da publicação da lei, ele terá sim direito a uma diferença positiva, a um acréscimo em dias ou a um acréscimo em valor pecuniário em relação àquilo que havia sido anteriormente previsto. Tá, agora quando o empregado ele é demitido sem justa causa e está cumprindo o aviso prévio, ele pode ter um período para poder faltar ou algumas horas a menos de trabalho para poder procurar um novo emprego? Sim, a legislação prevê que haverá uma redução de 2 horas nas jornadas de trabalho de 8 horas ou um tempo proporcional à jornada de trabalho respectiva, ou então uma redução de 7 dias em relação ao tempo que tem que cumprir como aviso. Isso também deve ser afetado, porque em havendo um período mais longo de aviso prévio, as 2 horas devem ser oferecidas durante todo o tempo do aviso prévio. E caso se opte por esses 7 dias, em havendo um aviso prévio num período maior, proporcionalmente esse tempo também aumentará. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou cobradora e gostaria de saber se a nova lei vale também para empregados domésticos. Ela vale para todos os empregados, inclusive os empregados domésticos? Vale. Os empregados domésticos, como sabemos, eles têm ainda alguns direitos que não são contemplados dentre aqueles elencados na Constituição. Recentemente, até uma convenção da OIT foi aprovada no sentido de equalizar todos os direitos, oferecer todos os direitos do trabalhador em geral ao trabalhador doméstico, que é muito salutar, e o Brasil ainda empreenderá o procedimento de ratificação dessa convenção. No entanto, o aviso prévio sempre foi um direito desde 1988 e até mesmo antes disso, na antiga lei de 1972, de modo que o empregado doméstico usufrui plenamente dessas vantagens contidas na lei 2.506, que tem um alcance social muito elogiável. É permitido ser contratado por outra empresa enquanto já está cumprindo aviso em outra? Não. O aviso prévio, enquanto perdura, ele integra o tempo de serviço e, portanto, o trabalhador ele não pode, evidentemente, a não ser que haja compatibilidade em relação ao emprego anterior, compatibilidade de jornada. Vamos imaginar um empregado que tenha jornada parcial. Ele poderá, aí sim, ser admitido, mas se houver um horário de trabalho que seja coincidente com o horário de trabalho da empresa em que ele está cumprindo o aviso prévio, ele não poderá assumir esse novo emprego, sob pena até de cometer uma falta que levará ao cancelamento do aviso prévio. E o senhor acredita que essa nova lei, que essas mudanças podem aumentar os custos para a empresa? É um aumento muito discreto, certamente vai representar, isso sim, um pouco mais de dignidade, de proteção social, o que é muito justo. O Brasil tem crescido economicamente e precisa dar a contrapartida social, que ainda é muito discreta. Veja que, na medida em que o trabalhador permanece no emprego, o valor da multa relativa à rescisão proporcionada pelo FGTS, ela também aumenta. Haverá um aumento discreto de 3 dias por ano, nada que represente um custo muito sério, nem que iniba o empregador de manter empregados durante longo tempo em suas empresas. O empregado antigo ele tem a vantagem de já ser um empregado treinado, qualificado, experiente. É uma falácia afirmar que apenas esse elemento vai fazer com que as empresas que desejam a preservação do bom empregado passem a demiti-lo. Isso não ocorrerá.
Ela demitirá se as condições econômicas assim determinarem ou se o empregado não estiver correspondendo naquilo que se espera do seu trabalho. Tá certo, doutor Mauro. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.